Nesse vídeo você vai entender por que muitas vezes parece que tem um alarme gritando no seu cérebro, te impedindo de fazer determinadas coisas, como se estivessem sabotando a sua ação, como se houvesse uma competição, uma guerra, uma dicotomia, uma guerra, um cabo de guerra de forças equivalentes, em que uma é uma atração que te leva para a vida que você quer construir, e a outra igualmente forte e às vezes superior à primeira, se opondo, se contrapondo ao movimento que você quer construir. Essa introdução, eu me chamo Camila Mamed, aqui nesse canal nós falamos sobre desenvolvimento pessoal e profissional à luz da neurociência. E eu vou te dar um contexto. O contexto é o seguinte: eu estava em um atendimento, em uma sessão de mentoria, de uma pessoa de nível alto no corporativo. Eu atendo não só pessoas de nível alto, né, mas eu atendo muitos gerentes, muitos diretores, pessoas que chegam para mim para fazer ajustes, né? E essa pessoa estava me relatando, ela falou: "Camila, eu tenho tantas entregas, tantos resultados, tem tantas coisas que eu já fiz ao longo da minha jornada, mas parece que às vezes eu fico travada, parece que tem coisas que se colocam na minha vida, objetivos meus, que eu não consigo fazer andar, parece que eu tô jogando contra mim, que tem uma espécie de sabotagem acontecendo". Primeira coisa que eu preciso te dizer é que na perspectiva da neurociência não existe sabotagem. O seu cérebro não está te sabotando. Ele pode estar agindo num processo que eu chamo de modo ameaça, né, que basicamente é quando o sistema límbico identifica uma circunstância que pode se transformar em um problema para você, e o seu cérebro emocional, a parte emocional do seu cérebro meio que te impede de fazer alguma coisa. Eu vou te explicar como isso acontece. O seu cérebro, ele é uma máquina que transita entre passado, presente e futuro. A única realidade que existe é o presente, o momento que nós vivemos. Mas na perspectiva do cérebro, o seu cérebro também tem memórias, o que a gente chama de memórias episódicas, ou seja, episódicas porque são episódios, são coisas que de fato aconteceram, um episódio da sua vida que ficou na sua memória. Então imagina que você cresceu num contexto familiar em que o nível de exigência era altíssimo, em que havia baixa tolerância ao erro, ou seja, se você cometesse um erro, você era punida muito severamente, ou punido muito severamente, ou era ridicularizado, ou era exposto, não só no contexto familiar, mas imagina uma criança que errou uma conta de multiplicar em uma aula de matemática e que foi zoada pelos outros colegas e o professor foi duro, ou essa criança entendeu como sendo uma chamada muito dura, e aí essa criança fica resistente a fazer. Vai vir essa resistência ao fazer o novo, ao fazer o diferente, ou ao fazer qualquer coisa, porque é como se o cérebro dissesse: existe a probabilidade da gente errar, existe a probabilidade da gente fracassar nisso, então é melhor a gente não fazer nada. O seu cérebro vai fazer essa espécie de viagem no tempo em que ele consulta as suas memórias, consulta as suas experiências e vai no passado e vem para o presente. E projeta para o futuro, vem para o presente, esse momento que você está vivendo agora, e projeta para o futuro para essa ação que você pretendia fazer. E aí você acaba não fazendo. Então, o que a gente chama de sabotagem, quando a gente fala, o meu cérebro, ou eu tenho um comportamento sabotador, ou o meu cérebro parece que está tentando me sabotar, coisas que a gente fala nesse sentido, não é sabotagem. O seu cérebro está agindo de acordo com as memórias que ele tem. O ponto é que nem sempre essas memórias são conscientes. O ponto é que nem sempre você tem clareza de que quando você tinha 5, 6 anos, 10, 12, 15 anos, aconteceu alguma experiência específica que você ficou com uma memória negativa sobre a sua execução, sobre a sua performance, sobre a sua ação. E isso vai ser, obviamente, projetado para o futuro. Eu costumo dizer que nós somos um conjunto de memórias respondendo ao presente. Ou seja, todo ato nosso, todo comportamento nosso tem um motivo de ser. E eu falo principalmente para pessoas que são executoras, que são aquelas pessoas ambiciosas, que querem construir a própria vida, que estão olhando para frente, mas essas pessoas ficam muitas vezes numa dualidade, que é: eu nasci para viver prosperidade, mas eu estou vivendo escassez. Eu nasci para viver construção, mas eu estou vivendo em improviso. Eu nasci para viver em performance, em entrega, em execução, em construção de sonhos, mas eu estou vivendo improviso, eu estou vivendo à margem, eu estou vivendo, eu não estou sendo
a pessoa que age na minha vida, tô sendo um efeito colateral da vida, parece que a vida tá me pressionando, tá me empurrando e eu só vou reagindo. Se você se identifica com isso, eu tenho uma comunidade que se chama, o efeito gama, em que a gente fala exatamente sobre isso, sabe. O efeito gama são as ondas do nosso cérebro que nos levam para essa execução, mas o ponto aqui é, se você está aqui nesse vídeo é porque você está se sentindo preso, presa por algum sabotador e você não quer isso, você não quer viver essa experiência, você entende que pode mais. E eu estou te explicando aqui o processo que está acontecendo. É um processo do seu cérebro consultando as suas memórias, principalmente ali no hipocampo, pegando as suas memórias episódicas, ou seja, as suas vivências. Como você e eu somos um conjunto de memórias respondendo ao presente, o seu cérebro busca a resposta mais adaptativa frente ao contexto que você está vivendo. E a resposta mais adaptativa é, cara, já teve, tô dando voz aqui pro seu cérebro, tá? Parece meio esquizofrênico, mas é bom pra você entender. Ele tá tipo, cara, a gente já viveu uma experiência em que a gente foi tentar fazer uma coisa nova, uma coisa que a gente não dominava plenamente, ou uma coisa que a gente fez no improviso, ou uma coisa que estava na frente de muitas pessoas, que tinha público. Tem gente que fala, ah, vem pro atendimento comigo, ou faz algum dos cursos e fala, Camila, eu tenho medo de falar em público. E aí eu pergunto, você tem medo de falar em público ou medo de falhar em público? A grande maioria das pessoas tem medo de falhar em público. E aí ela acaba chamando de uma outra coisa, o que também impede de resolver o problema, porque quando você tem um medo de falhar em público e começa a chamar esse medo de falar em público, você associa como sendo um problema de comunicação. Mas não é um problema de comunicação, é um problema de exposição ao erro. É um problema de exposição à probabilidade de ocorrência do erro e como você se sentiu em outros momentos, em outros eventos em que esse erro aconteceu. E o seu cérebro guardou essa memória e criou uma espécie de blindagem. Então é como se fosse assim, se você cresce num ambiente com baixa tolerância ao erro, quando você vai fazer alguma coisa é como se o seu cérebro dissesse: "A gente não tem certeza se a gente consegue fazer isso". E se você tá gostando desse nosso papo aqui, já bota o dedinho aí no like e se inscreve. Eu sou assim, cara, toda vez eu abro aqui a câmera e vou falando com você aqui, como se você estivesse sentado aqui do meu lado na minha poltrona, não nessa, porque nessa só cabe uma pessoa. E vou falando emocionadamente, porque eu adoro esse tema, e acabo esquecendo de dizer: clica no like, compartilha o vídeo com alguém, se inscreve. 55% das pessoas que assistem os vídeos não seguem esse bendito desse canal. Então é isso que está acontecendo por trás, sabe? Esse é o mecanismo. E quando a gente usa a palavra sabotar, você vai... Imagina um filme, um filme em que tem um vilão. Vamos usar o exemplo do desenho Tom e Jerry, que assim eu já entreguei a idade aqui para você. O Jerry estava o tempo todo sabotando o Tom. Ou seja, enquanto o gato estava ali na vida dele diária, o Jerry estava armando coisas. Então, quando a gente fala que o cérebro está sabotando, o cérebro não está sabotando, o cérebro é seu aliado. O cérebro está construindo, o cérebro é uma máquina de avaliar contextos e construir comportamentos em resposta a esses contextos, que sejam os comportamentos mais adaptativos, ou seja, que te levem mais rapidamente e com mais assertividade para os resultados que você quer alcançar. O ponto é que às vezes tem uma dissociação, ou uma dicotomia, ou um distanciamento entre o que você sabe conscientemente que você quer fazer, ou seja, eu quero começar um novo projeto, eu quero empreender, eu quero construir uma empresa, eu quero assumir, chegar num cargo de gerência, eu quero construir um casamento sólido, eu quero fazer um mestrado internacional, eu quero fazer a defesa de uma dissertação de X ou Y. Isso é o que você tem clareza conscientemente, mas nem sempre o seu cérebro tem, você tem visibilidade daquilo que está acontecendo inconscientemente, que são essas coisas que eu acabei de te contar. Então, se você gostou desse vídeo, você já pode clicar nesse próximo vídeo aqui, que ele vai te dar mais visibilidade sobre esse tema e vai te trazer um mapa de como você faz no passo a passo para enfrentar esses supostos sabotadores.